Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Vamos falar um pouco mais da palavra de Deus, o ensinamento das Escrituras Sagradas, e nós queremos falar de um assunto bem grave neste dia, que é sobre o adultério, o adúltero, a adúltera, este pecado gravíssimo, onde a própria Escritura não é flexível com essa atitude. Desde a antiga aliança como na nova, ela condena de uma forma gravemente o pecado de adultério. De maneira que a própria Bíblia, no capítulo 20 do livro de Êxodo, e no versículo de número 14, ela fala do sexto mandamento do decálogo. O decálogo é os 10 mandamentos. E no sexto mandamento diz, não adulterarás, não cometerá adultério. Veja, porque essa é uma prática, é um pecado extremamente gravíssimo. De maneira que quando o decálogo, no seu sexto mandamento, diz não adulterarás, estará trazendo a vontade proibitiva de Deus, assim como Deus, lá no jardim do Éden, disse para Adão e para Eva, desta árvore não comerás. É o não de Deus, é a proibição de Deus. E quando Deus proíbe, quando Deus diz que não deve, e a pessoa comete essa prática, há um julgamento eterno, há uma manifestação do juízo de Deus, quer o homem ou não, vai receber de Deus a justa condenação. Então veja, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, já na nova aliança, está escrito, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja, o próprio Deus julgará esse tipo de pecado grave. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa primeira epístola do livro de Coríntios, no capítulo de número 6, Paulo fala de 10 pecados que, se o homem continuar praticando permanentemente, não entrará no céu. E um dos 10 pecados que Paulo fala é o adultério. Então veja a gravidade que o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo expôs estas verdades imutáveis de Deus. O próprio Davi, o rei Davi, é um exemplo negativo da sua condenação, pois o próprio Davi, sendo rei, profeta, salmista e pastor, ele cometeu este pecado de adultério com Betseba, mas não ficou impune, pensando ele que, sendo rei, escolhido e ungido, Deus não se importaria, não. Deus, ele julga a todos. Davi ocultou, escondeu o pecado de adultério, mas Deus revelou pelo profeta Natã e trouxe uma condenação para Davi. Sua família nunca mais teve paz, sua casa, seu ministério, seu reino sofreu, pois esse é um pecado gravíssimo, a qual aqueles que cometem vão ter que colher o fruto da sua sementeira, daquilo que cometeu, pois a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. É a lei da semeadura. Então, o adúltero não entrará no céu? Será que o adultério proíbe ou faz o homem e a mulher perder a promessa dos céus? Vamos ver o que Isaías escreveu no capítulo 59, versículo de número 2. Está escrito que os vossos pecados separam vós do vosso Deus. Romanos, Paulo escreveu no livro de Romanos, dizendo o salário do pecado é a morte. Veja, o apóstolo Paulo também escreveu dizendo, todos pecaram, separados da glória de Deus estão. Então, o pecado sempre separa o homem, o pecado sempre condena o homem, mas existe gravidade de pecado. O pecado de uma mentira tem a sua gravidade, mas o pecado do adultério é uma gravidade muito maior. As consequências são maiores, porque aquele que comete adultério, ele atinge diretamente a família, o casamento, os filhos, a esposa, o marido, a família do cônjuge, atinge a santidade de Deus, ofende todas as famílias. Por isso que o adultério ele é tão grave, e por isso que o adultério ele é tão drástico, tão corrompido, que atinge de uma forma tão firme e destruidora as famílias. Veja então, o que a gente pode fazer? A pergunta é então, quem cometeu o adultério? Nunca entrará nos céus. Veja o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, 13, que quem esconde seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Lá no livro do evangelista João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista viu Jesus e diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se a pessoa que cometeu adultério se a confessar, se arrepender e abandonar, Deus perdoa. Mas aqueles que vivem a prática do adultério, aqueles que permanecem
cometendo adultério, não temos dúvida alguma que não haverá lugar no céu. Pode ser pessoas que estão na igreja ou fora da igreja, não importa. Adultério que não é tratado, confessado e abandonado é condenado por Deus, e aquele que não se arrependeu não entrará nas mansões celestiais. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados, mas a pessoa precisa se arrepender e confessar e abandonar essa prática imoral, pecaminosa e destruidora do adultério. A Bíblia é muito perfeita quando ela diz que nós devemos fugir de todo tipo de pecado. Veja, quando José estava no Egito, na casa de Potifar, a esposa de Potifar, que era uma adúltera, ela tentou cometer adultério com o próprio José. Mas José era homem de Deus, servo de Deus, ainda que ele era um jovem, ainda que ele não era casado, ele era solteiro, mas José não aceitou, não concordou, ele fugiu literalmente, deixou suas roupas que ela pegou e ele fugiu para a rua da casa para não dar espaço para o diabo, para o pecado e para a carne, pois o adultério é muito grave. Se você que está me ouvindo cometeu um adultério, você pode estar na igreja ou não estar na igreja, mas se você não confessou, não abandonou, vai vir sobre vós uma dura condenação. Mas há tempo ainda. A Bíblia diz que o dom de Deus vem em Cristo através de seu sangue. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a graça de Deus na morte de Cristo lá no Calvário. Receba o perdão confessando e abandonando todos os seus pecados pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que esta manifestação tão grave do pecado e adultério não ocorra no meio dos teus filhos, da tua igreja, mas que o Senhor dê livramento, sabedoria e revelação para que o homem e a mulher possam fugir dessa prática imoral pelo poder do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um grande abraço.